Oi, bom dia. Não sei se as pessoas ainda lembram de mim, mas eu sou o Apollo, eu faço vídeos para o YouTube e eu acho que eu devo explicações do porquê que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo. Eu vou tentar resumir tudo bem rapidinho, porque eu acho que as pessoas não estão tão interessadas assim em saber por que que eu fiquei um pouquinho de tempo sem postar vídeos. Mas eu sinto que eu devo essas explicações para as pessoas que se inscreveram no meu canal, porque se as pessoas se inscreveram significa que elas queriam ver meu conteúdo. E aí eu ir lá e parar de postar vídeo e não falar nada sobre seria um pouquinho zoado da minha parte. É... Até porque também eu me importo com as pessoas que assistem os meus vídeos, sabe? Eu não quero que as pessoas não gostem de mim. Então, eu acho que eu devo explicações do que aconteceu. Foram alguns fatores, 5 fatores que fizeram parar de postar vídeos. O primeiro deles sendo que eu tava bastante doente. Se alguém for assistir aí os meus vídeos passados, dá pra perceber que eu tenho bastante cortes do nada, assim, bastante cortes por motivo nenhum. E é porque eu tava muito doente mesmo. Eu não conseguia falar 2 palavras sem tossir, sabe? E aí era uma merda de ficar gravando vídeo, porque eu tinha que ficar cortando um monte de coisa. E aí o editor de vídeo travava, era mó rolê, não ficava muito afim de gravar. Mas eu ainda gravava, né? Porque eu me divertia fazendo isso e editando os vídeos. Por mais que minha edição seja literalmente só cortar o vídeo, eu me divertia bastante. A segunda coisa que aconteceu foi que eu tive que começar a estudar bastante, porque eu entrei na equipe olímpica da minha escola, de Olimpíada de Matemática, Química, essas coisas. E eu tive que ficar bastante tempo estudando durante as minhas férias, sabe? Então eu não tive muito tempo para gravar vídeos. Por isso eu peço perdão, não tem muito o que eu fazer sobre, sabe? Em terceiro lugar, teve aí também o problema de que meu computador acabou quebrando. Não quebrando totalmente, né? Ops. Aconteceu só que o meu SSD tava com problema. Pra quem entende mais de computador, o meu cabo SATA foi com Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas ele ainda tá dando um pouquinho de problema. Não sei se é o gabinete que aperta muito o cabo SATA e aí acaba danificando o cabo. É, Tanto que vocês podem ver que tem aquela casa enorme, gigante ali, que eu construí enquanto eu gravava um vídeo. Só que por conta do meu SSD desconectar no meio do vídeo, o vídeo acabou corrompendo e eu não consegui postar ele. Mas é complicado, né? Não tem muito o que fazer sobre. A quarta razão, e uma das que menos influenciou na verdade, foi porque eu simplesmente estava sem ideia do que gravar, mas isso resolveu muito rápido. Tanto que eu construí a casa gravando um vídeo sobre uma ideia que eu tive, mas, né, não consegui postar esse vídeo porque ele não existe mais. E o quinto e último motivo, que foi um dos que também me atrapalhou bastante, foi que eu terminei o meu relacionamento de 4 anos. Eu sei que podia parecer por meio dos meus vídeos que eu era um deus dos relacionamentos e que eu sabia tudo sobre relacionamentos, mas a verdade é que não. Eu só falava as coisas baseado no que eu achava que elas eram, mas eu nunca tinha. Eita porra! Mas eu nunca tinha tido que pôr elas à prova. Eu nunca tinha passado por um término de relacionamento. E agora que eu passei, eu posso dizer que não compensa. É basicamente isso. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes do que aconteceu pro meu término, porque eu acho que as pessoas não querem saber. Mas é basicamente isso. Eu fiquei um pouco sem ideia sobre o que gravar nesse vídeo aqui, na verdade. Eu acho que eu vou só minerar que nem eu tava fazendo nos outros, tentar pegar uns diamantes, sei lá, porque atualmente eu estou com, vamos ver, 3 diamantes e você precisa de 30 e poucos, né, pra fazer as ferramentas e uma armadura, então é isso que eu vou atrás nesse vídeo. Eu vou achar uma mina e aí eu volto. Eu achei aqui uma caverna pra minerar. Bom, o tema que eu queria falar nesse vídeo é mais um da série de vídeos onde eu falo algumas coisas que eu acho que as outras pessoas precisam saber, que é algo que tecnicamente é óbvio, mas que muita gente parece não saber. Esse algo sendo sobre beleza, porque eu diria que poucas pessoas no mundo que a gente vive hoje em dia se consideram bonitas. Na verdade, é bem pelo contrário, a maioria das pessoas se consideram feias e consideram que não se encaixam nos padrões de beleza. E isso é algo muito triste, sabe? Porque os padrões de beleza são algo que realmente acabam com a mente de uma sociedade, de uma geração que é tão ligada à opinião dos outros quanto a nossa, sabe? Eu sempre ouvi pessoas falando, não se importe com a opinião dos outros. A partir do momento que você começa a viver a sua vida sem se importar com a opinião dos outros, você começa a ser mais feliz. E eu não duvido que isso seja verdade, mas é muito difícil você não se importar com a opinião dos outros. Tá lotado de diamante aqui, estourei. É muito difícil você não se importar com a opinião dos outros, sabe? Porque se fosse pra você não se importar com a opinião dos outros, você não comprava uma roupa pra você sair de casa. Você não precisaria fazer as coisas. Então você não se importar com a opinião dos outros sempre foi e sempre vai ser algo difícil. E sempre vai ser algo que vai ser muito impossível de você fazer. Porque a gente vive numa sociedade. A gente precisa da opinião das outras pessoas. Não é tão simples assim. E esse bicho aqui tá com cara de que quer me matar. Morreu. E isso foi uma coisa que eu sempre me questionei, sabe? Eu sempre me questionei porque
pessoas que eu vejo como pessoas que não são atraentes são vistas como atraentes por outras pessoas, sabe? A opinião muda baseado de pessoa pra pessoa. Então não tem como você ter uma unanimidade que seria o padrão de beleza, porque as opiniões variam muito. Eu sempre me questionei como existia um padrão de beleza, sendo que o que é feio pra mim pode ser bonito pro outro. Eu acho que existe um padrão de características que é considerado bonito. Isso pode parecer muito óbvio que eu tô falando, porque é algo muito óbvio, sabe? Você falar, ai, não existe pessoas feias, só pessoas que se encaixam melhor nos padrões criados pela sociedade. Sim, isso é verdade, mas eu diria que não é porque uma pessoa não se encaixa nos padrões que a sociedade criou que ela é feia, porque o padrão da sociedade no qual a gente vive e no qual a gente se baseia pra julgar a aparência de outras pessoas e a nossa é algo da nossa sociedade. Mas se você for, por exemplo, pra uma tribo isolada que não tem contato com a nossa sociedade, o nosso padrão de beleza significa porra nenhuma pra eles. O nosso padrão de beleza vai ser algo completamente diferente do deles. Como exemplo, eu poderia dizer uma cidade que eu não lembro onde era, se eu não me engano era Tailândia, mas eu posso estar enganado, onde pessoas mais gordas eram consideradas mais bonitas pela sociedade, porque significava que elas tinham mais comida pra comer, mais dinheiro. E isso é algo que na nossa sociedade seria algo completamente oposto, sabe? Mano, é muito mais fácil você mudar do que fazer as outras pessoas mudarem por você. Então você não vai conseguir convencer uma sociedade inteira de pessoas que algo que elas fazem com você, por exemplo, a gordofobia, um preconceito, é algo que realmente te faz mal. As pessoas nunca vão conseguir sentir o que você sente, a tristeza que você sente ao sofrer aquilo. O que eu queria dizer é que eu não acho que ninguém é feio de verdade, sabe? Eu acho que cada pessoa tem suas características únicas. E eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás as pessoas odiavam e zoavam pessoas que tinham sardas, mas do nada isso só mudou e pessoas que têm sardas são vistas como lindas. Não é mais algo que é uma insegurança, é mais uma característica de uma pessoa. E eu sou totalmente contra você julgar uma pessoa baseado na aparência dela. Claro que seu primeiro contato com a pessoa vai ser você ver ela, então a aparência é algo que define pra esse primeiro contato, mas a partir do momento que a pessoa te conhece, é onde ela vai definir o que ela acha de você ou não. Porque se você for uma pessoa bonita, mas for um cuzão com ela não vai gostar de você. Mas se você for uma pessoa que não é considerada bonita pelos padrões de beleza da sociedade, mas você for uma pessoa amorosa, gentil, carinhosa, carismática com ela, essa pessoa vai ter uma opinião muito melhor sobre você do que se você fosse um cuzão. E eu não quero estar aqui pra fazer um videozinho de é isso aí, empoderamento, não tenha vergonha do seu corpo, porque eu sou uma pessoa com autoestima baixa. Eu tô falando isso tudo aqui no vídeo, mas eu não deixo de ser uma pessoa com autoestima baixa. Porém, eu fui atrás de olhar as coisas por uma outra lente, sabe? Se eu quero melhorar minha autoestima, o que eu posso fazer? Eu já passei pela fase de entender que o padrão de beleza da sociedade é algo que tá aí há anos e que não sou eu que vou mudar eles, e que não sou eu que vou fazer algo diferente. É aquele velho ditado, se você não consegue vencer deles, junte-se a eles. E é exatamente o que eu digo. Eu posso não ser a pessoa que mais se encaixa nos padrões de beleza da sociedade. Na verdade, eu não me encaixo, eu uso óculos. Tipo assim, isso é um dos bagulho mais anti-padrão de beleza da sociedade que já existiu. Mas eu posso ir atrás de coisas pra eu me encaixar mais nesse padrão, sabe? Porque é o que sobra pra nós, que nos encaixamos, é tentar encaixar. Então eu vou pra academia, sabe? Eu corto meu cabelo com frequência, sabe? Eu tento cuidar das minhas inseguranças, por exemplo, acne, tá ligado? Mas mesmo fazendo tudo isso, há 2 anos atrás eu ainda me sentia que eu era menos. Há 2 anos atrás eu ainda namorava com a mesma garota que eu terminei há menos de uma semana. E sempre que eu via uma foto dela, sempre que eu olhava pra ela, eu me sentia muito inferior, sabe? Porque eu sentia que ela era muito bonita pra mim. Eu não me sentia suficiente pra ela, sabe? Eu me sentia como se ela fosse bonita demais e que eu não merecesse namorar com ela. E isso foi um sentimento que eu mantive até o final do nosso relacionamento, se eu tiver que ser honesto. Mas naquela época mesmo, eu entendi que o problema não tava em eu ser feio, não tava em algo físico comigo. O problema tava que minha autoestima era baixa. O problema tava em que eu tava comparando eu, que era mais novo que minha ex-namorada, com ela, que já era mais velha, que já tinha passado pela puberdade, por uma fase onde você muda muitas características físicas suas e se encaixa muito mais no padrão de beleza. E quando eu percebi isso, quando eu percebi que talvez a minha hora só não tivesse chegado ainda, sabe? Minha hora de ser bonito, eu fiquei muito mais tranquilo, sabe, com a minha aparência. Porque não tinha o que eu fazer além de esperar. E aí eu esperei, e eu posso dizer com confiança que comparado a 2 anos atrás, a minha aparência mudou bastante. Não muito, sabe? Ainda é basicamente a mesma coisa, mas eu me sinto muito mais confiante de aparecer em público nos lugares agora do que eu me sentia antes, sabe? Antes eu era bem antissocial. Enfim, eu me perdi bastante da mensagem do vídeo, na verdade, eu peço perdão, eu sou uma pessoa com altas chances de ter déficit de atenção, eu não é confirmado,
mas a minha mãe tem, meu pai tem, então acho que faz sentido eu ter também. Enfim, eu espero que essa seja realmente uma volta pro meu canal. Eu não tô esperando esse vídeo a viralizar, até porque eu fiquei tempão sem postar vídeo, então meio que a retenção do meu canal foi com Deus. Não tem muito o que eu fazer sobre. Eu queria agradecer por assistir meus vídeos, pra todo mundo que assistiu meus vídeos até agora, né? Inclusive eu morri aqui, eu não sei se apareceu no vídeo. Eu não tenho nenhuma intenção de ser famoso e ficar rico, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir e obrigado.